O Predador é um dos alienígenas mais icônicos da história do cinema. Ele é pesado, ele é sanguinolento, ele é inteligente, ele foi eternizado no filme de 1987, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, que naquela época era o único ser humano possível para enfrentar aquela criatura de igual para igual. Ele ainda teve outros filmes em 1990 e em 2010, mas nenhum que chegasse ao nível de qualidade do original. E agora, em 2018, a gente vem com outro filme, com O Predador, que transpira anos 80 e o filme original. Antes de eu comentar mais sobre o filme, assine o canal e deixa o legalzinho. A trama acompanha Queen Makina, que é um soldado que durante uma missão acaba trombando com um predador. Ele consegue fugir do lugar, levando consigo alguns dos equipamentos do predador e acaba enviando esses equipamentos para sua casa, onde o seu filho começa a mexer nessas coisas. Enquanto isso ocorre um monte de coisas e o Makina, junto com um outro bando de soldados, tem que enfrentar e derrotar o predador. Então, esse novo filme, ele funciona como um requel, que é essa tendência de Hollywood de fazer reboots que são sequências ao mesmo tempo. Então, O Predador, agora de 2018, ele leva em consideração os dois primeiros filmes, o de 87 e o de 90, mas ainda assim ele segue por um caminho próprio, sem você precisar ter assistido os filmes anteriores para entender esse novo. E esse caminho próprio, ele transita por dois mundos, o mundo dos filmes atuais e o mundo dos filmes oitentistas. O que ele puxa da atualidade, eu diria que está sobretudo na questão dos personagens mais diversos, porque, por exemplo, a gente tem a personagem da Olivia Munn, que é muito legal, essa cientista dela que chuta bundas, que ela é toda badass, que nos filmes da década de 80, provavelmente a gente não veria isso. Assim como o personagem do Jacob Tremblay, que é aquele garotinho super legalzinho, do quarto de Jack e tal, aquele novamente faz um garotinho muito legal, muito bacana, que ele é autista, e isso combina com tudo que está acontecendo dentro da história. E esses dois personagens por si só, tanto a da Olivia Munn quanto a do Jake Tremblay, se juntasse, daria para os dois carregarem o filme fácil. E outro fator que eles trazem mais para o presente é a própria questão da mitologia do Predador, que eles conseguem evoluí-la num ponto que torna ela atual e envolve questões que levam o Predador além de ser apenas o alienígena que vem caçar por esporte. E aí, todo o resto do filme cheira, transpira anos 80. O protagonista, que é o soldado, que sabe, tipo, atirar e vai matar o predador, junto com um bando de outros soldados que são lunáticos, cada um deles é reduzido a uma única característica, a um único estereótipo, e aí tem a questão das frases de efeito que são ditas, as coisas científicas que pouco importam dentro do filme. Eu imaginei que só faltava eles atirarem from the rips, dos quadris, tipo, sem mirar mesmo, assim como é hoje em dia os filmes de ação, eles atirando do quadril porque era a tônica da década de 80. Os heróis não precisavam mirar, eles atiravam pelo quadril e acertavam todo mundo. Até a questão do vilão, um vilão canastrão, até dizer chega. O Stanley Q. Brown, ele faz um personagem que fica só, eu sou o vilão. E basicamente é isso. Até a questão dos efeitos especiais é meio engraçado como são efeitos especiais de 2018, mas eles têm um quê de ultrapassado que remetem ao filme original de 87. E aí, quando esses dois extremos se juntam, que o filme decide abraçar a galhofa que tem dentro dele, é quando o filme funciona demais. Ele é dirigido pelo Shane Black, que é o cara que fez Máquina Mortífera, fez Dois Caras Legais, fez Beijos e Tiros, fez Homem de Ferro 3... É um estilo de humor muito característico dele. É um humor meio deslocado, meio ruim, com sequências de ação que são legais, mas nem tanto. Eu acho que o que o Shane Black faz de melhor é a interação entre os personagens. Em Homem de Ferro tem o Tony Stark e tem o Rhodes. Aí nos Dois Caras Legais tem aqueles outros dois personagens. Aí no Máquina Mortífera tem o Riggs e tem o Murtaugh. Então, aqui dentro do Predador, ele coloca várias pequenas duplinhas. Tem a dupla dentro dos personagens dos lunáticos, aí tem o personagem principal junto com o outro cara dos lunáticos, que são interações que funcionam, são as coisas mais legais dentro desse filme. E um detalhe engraçado e curioso é que o Shane Black, ele participou, atuando, do filme original de 87. Ele fazia o estereótipo do cara piadista engraçado. E é basicamente isso que ele traz pra dentro desse filme. Só que no caso do Predador poderia não funcionar nesse sentido. Só que bizarramente, em certos momentos, isso funciona. Enfim, tirando alguns poucos elementos muito bons
mais recentes, principalmente no que tange a personagem da Olivia Munn e do Jacob Tremblay, o resto do filme, ele é puro anos 80. A questão do soldado, do grupo dos soldados, do predador, do vilão canastrão, das piadinhas muito infames, das frases de efeito. É um filme dos anos 80, feito em 2018. Cabe a você decidir se você quer ou não comprar essa proposta farofa dele de ser uma comédia de ação oitentista lançada em 2018. Eu saí do filme meio que não gostando muito dele, mas conforme eu fui pensando pra fazer esse vídeo, eu acabei gostando bem mais do filme do que eu gostei quando eu saí dele. Então talvez você tenha essa impressão quando você saia, seja um filme meio bosta, meio merda, mas depois que você assistir vai falar, ok, esse filme tem qualidades, ele é legal e é divertidinho. The Predator. Isso, gente, qual é o alienígena favorito de vocês da história do cinema? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe um recadinho aqui embaixo, me sigam nas redes sociais que a gente começa pertinho, eu troco ideia com vocês e aviso quando está saindo vídeo novo, que é coisa que vocês também podem fazer clicando no sininho aqui no YouTube. E eu sou o Predador Dançante, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!